Então, meus amigos, hoje o canal GFF Criando Empresários vem no ramo de construção civil. Vamos construir nossa casa? Vamos realizar nosso sonho? Hoje, Eduardo Ribeiro, representante da Bravec, irá passar tudo isso pra gente. Com isso, é o que eu sempre peço para vocês. Curta, compartilha, esse sinalzinho aqui embaixo, esse sininho, clica. Vamos fazer crescer, vamos fazer você empresário, futuro empresário, entender as demandas fiscais, tributárias e de interesses de todos. Eduardo Ribeiro, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Obrigado por você estar disponibilizando o seu tempo. Eu sei que a demanda é gigantesca. O nosso canal tem o intuito de auxiliar o nosso futuro empresário, ou até o empresário que está ali. E hoje eu quero fazer um jogo rápido, uma bate-bola com você aqui. Tamo aí, vamos contribuir. Quais as responsabilidades de uma construtora? Rapaz, uma construtora vamos dizer assim, é o caminho que leva as pessoas a conquistarem aquele seu sonho, né? Que é o de morar, ter a sua própria casa. Então a responsabilidade de uma construtora ela é muito grande. Por quê? Porque ela transforma um terreno em unidades residenciais, consequentemente que vão atender as famílias. Então você vê que é uma responsabilidade muito grande. Então ela tem que estar encontrando a melhor forma de adequar uma construção para aquele terreno, aprovar de acordo com as leis municipais vigentes, estaduais, com todos os critérios que precisa ter, que vigilância sanitária, normas e tudo mais, e fazer com que todo esse processo seja a realização do sonho de uma pessoa. Certo, certo. E assim, diante da atual crise que vivenciamos em nosso país, que já vem se alongando há 3, 4 anos ou até mais, quais as medidas que vocês tomaram para se tornar competitivo? Tá. Essa é a parte mais complicada, Leandro, porque observa bem, ó. Infelizmente, o setor da construção civil sofreu muito com essa crise que vem se arrastando aí ao longo do tempo por conta dos nossos governantes que fizeram medidas aí descabidas, eles gastam mais do que arrecada, e isso reflete diretamente. Para você ter uma ideia, a construção civil ela tem como força ser indicador de crescimento econômico. Então, quando você retrai a economia, as pessoas deixam de consumir e o setor que mais sofre é o da construção civil. Por quê? Porque é um bem de consumo assim, muito caro. Não é só chegar lá e comprar uma televisão, uma geladeira. Não, uma casa própria. Os financiamentos são 30 anos, 20 anos. E aí o que acontece? Os lançamentos que são os medidores dessa taxa, eles deixaram de ser realizados por conta de, vamos dizer assim, insegurança jurídica, questão de taxa de juros abusiva, e é isso que levou a essa retração. Então, o que a Bravec e outras construtoras estão fazendo nesse segmento? Eles estão tentando otimizar os custos para tentar tornar ainda assim, meio essa crise, a viabilizar a compra de um imóvel. Então, você tem desde processos construtivos mais otimizados para tentar reduzir o custo, para ainda assim conseguir colocar um apartamento hoje nas prioridades das pessoas de compra e tentar viabilizar essa situação. A gente passou por 2 ou 3 anos com muita investigação, principalmente pela Operação Lava Jato, que envolveu construtoras. Até onde isso influenciou vocês que estão nesse ramo? Sim. Esse ponto é um ponto complicado, porque quando a gente fala de construtoras, a gente tem que separar muito bem as questões do tipo de obra. Quando você tem uma construtora que ela atua no ramo de residência, você não tem um vínculo direto com o setor público. Ou seja, uma prefeitura não vai lá te contratar para fazer residência. Você tem tanto as obras de interesse social, que nesse caso passa pelo crivo do poder público, mas você tem as residências que não precisam necessariamente estar vinculadas, que você pode depois buscar o financiamento tanto com banco público ou com banco privado. Mas nesse caso específico, essas construtoras, o que elas faziam? Elas tinham um problema de fazer obras de infraestrutura. Então você tem aí obras viárias, obra de metrô, obra de estádios e tudo mais, que pelo interesse dos governos havia aquela questão do superfaturamento das obras e isso retornava como propina. E infelizmente as pessoas colocaram tudo num bolo só, e não pode ser colocado num bolo só.
trabalhei em construtoras grandes que nunca tiveram nenhum incentivo de governo. Eu posso citar construtoras aqui de São Bernardo, Você Santo pode dar André. vontade para citar, tá? Inclusive a gente tem um trabalho junto com a Associação das Construtoras do ABC, que eles fazem levantamentos sobre o valor venal, sobre o valor comercial dos imóveis em toda a região, para tentar alavancar uma coisa, vamos dizer assim, que seja rentável e que seja ainda assim com um custo legal para quem vai comprar. Dentro da realidade que uma construtora tem que viver. Exatamente. E aí quando o pessoal colocou tudo a construtora é mal porque está na Lava Jato, não. A Lava Jato, ela pegou construtoras que têm um vínculo com o poder público, formando um cartel, e aí os caras vão lá, 3, 4 construtoras, fecham o valor, as 4 passam um valor mais caro, mas de certa forma todos tiravam um proveitinho, entendeu? Então as pessoas têm que entender muito bem. As construtoras envolvidas com a Operação Lava Jato não são as construtoras que fazem o apartamento ou os condomínios que vocês têm interesse em um dia estar comprando. Então vamos separar e entender que quem produz habitação no nosso país são as construtoras. E vamos deixar que essa questão pública, viadutos, metrô, isso é uma outra história e só ganha quem é amigo deles. Só ganha quem vai oferecer contrapartida. Já nós aqui temos que batalhar bastante e tentar fazer acontecer as coisas. Meus seguidores, eu queria deixar bem claro, essa pergunta tem cunho político, mas não é o nosso interesse trabalhar com cunho político. É que na atual conjuntura, a gente sabe que uma classe que errou estão julgando todos. E é o que a gente está querendo trazer para vocês, é isso. Existem empresas sérias e idôneas. Por isso que levei essa pergunta até vocês. Certo? Obrigado pela resposta. Eu que agradeço pela pergunta, porque eu acho que assim, é importante a gente não desvincular tudo o que acontece com a gente da questão política, porque infelizmente quem fazem as leis, os que fazem leis para que a gente siga, são eles. Então não dá para desvincular uma coisa da outra e é importante. Não, eu acho que foi muito bom. Agora, sabendo que a gente tem uma construtora, a gente tem uma demanda gigantesca de materiais de obra, uma demanda financeira, uma demanda... Quais os controles que uma construtora não pode deixar de ter? Isso é importante. Bom, vamos lá. Os processos de uma construção, nós temos que deixar bem claro assim, ó. Você pode ter uma construção pouco controlada e muito controlada. Quando você fala em construção muito controlada, você tem meios de criar esses controles. O que é? O primeiro passo é o planejamento. É importante que toda construção ela passe pelo processo de projeto, planejamento e execução. Se você pula uma dessas etapas, você já cai no pouco controlado. Porque, vamos dizer assim, eu tenho uma obra planejada. Então eu faço a previsão de um custo, por exemplo, para uma fundação. Se eu não fiz o planejamento, eu não consigo estimar o que eu previ e o que eu realizei. E aí você acaba não tendo o controle. Então você não consegue criar um indicador seu, por exemplo, de consumo, de produtividade. Então essas são as ferramentas hoje que fazem uma construção ser mais, vamos dizer assim, mais eficiente. Então o ideal seria que todo o processo de construção, desde uma pequena residência até um residencial gigantesco, passem pelo processo de controle, que seria projeto, planejamento e execução. E qual que é a margem de perca? Porque, por exemplo, quando a gente trabalha numa construção, a gente trabalha com areia, cimento, cal, são mercadorias, produtos, que eles na chuva podem se afundar para dentro da terra. Qual que é a margem que vocês trabalham hoje de perca em materiais? Então, depende do processo, por exemplo. Concreto em fundação, você tem uma margem de perda de até 10% de fundação. Areia e cimento, pelos processos de reutilização de materiais, os aditivos que tem, a perda hoje está bem menor. A não ser no caso que você não tem um bom lugar de estoque, e aí vem chuva, lava, leva embora. Esses são os pequenos desvios que, se você não tomar cuidado, lá no final dá um montante. Mas já variou muito até em 30% de material. Bloco, por exemplo, é uma coisa complicada. Se você não escolhe um bom fornecedor, você tem o transporte, a logística disso é complicada. Então você recebe o material na sua obra, dependendo de como ele veio transportado, já tem a quebra. Dependendo de como você leva isso para dentro, você tem outra quebra. E dependendo de como você aplica isso na obra, você tem mais perda. Então também chegou a variar também até 30%. Infelizmente, isso foi um processo longo.
Hoje as mercadorias vêm paletizadas, existem baias para você colocar areia, controle de umidade, baia para colocar cimento. Quem toma esse tipo de cuidado consegue reduzir isso para até 5% de perda. Conheço um pouco, pelo que eu vivencio dentro do meu escritório de contabilidade. Existe, por exemplo, no ramo de brita, que vocês utilizam muito. Sim. Tudo isso ela é pesado e ela também trabalha com metro cúbico. E o metro cúbico ela não é proporcional, pois é uma média pela pá da retroescavadeira ou a pá do trator. Vocês têm algum tipo de balança na entrada da obra para confirmar isso? Não, na verdade todo o processo de medição da obra é cubicado, por exemplo, vamos supor caminhão. Um caminhão de areia, você chegou, o caminhão de areia, você tem um processo, inclusive normatizado pelo PPQPH, depois se você quiser explicar o que é isso. Sim. Que você tem 5 pontos de medição, você faz uma média, largura e comprimento da caçamba, você vai ter ali o volume muito próximo do que é. Por que 5 pontos? Porque normalmente o cara põe aquela areia e ela forma um cupim, então você vai retirar nesses 5 pontos para fazer uma média de altura, para você ter a terceira medida e cubicar. Já a pedra, como ela é um agregado maior, dificilmente você tem problema. Então você mede o próprio comprimento de caçamba, altura e largura e você já consegue ter uma metragem. Isso é pequeno. É pequeno. Na pedra é pequeno, na areia, se você não tiver o controle, ali vem 2 metros a menos, fácil. Vamos conversar agora sobre funcionários. Em média, vocês usam quantos funcionários em uma obra? Vamos dizer assim, vamos falar em tamanho. Que tamanho, por exemplo? Trabalha com tamanho que hoje você acha, vamos falar até de popular, alguma coisa de uma construção de 4, 5, 6, 7 andares, alguma coisa que você tenha em mãos isso. Hoje eu tenho em execução, em projetos meus, uma obra aqui na Campos Sale, na Rua 40. Lá são 9 unidades e lá efetivamente tem 5 funcionários que atuam na alvenaria e 2 que vêm esporadicamente para fazer a caixaria e a armação. E mais 2 ajudantes que estão ali. Então são 5, que é 4 pedreiros, um responsável e 2 que são efetivos. E mais 2 nesse intervalo de execução do serviço. Só para realçar, quem quiser conhecer essa obra que o nosso amigo Eduardo comentou, fica em Mauá, no Parque São Vicente. Então, fiquem à vontade. E o que você faz para motivar esses funcionários? O pessoal costuma aí para motivar, manter um ambiente saneado, limpo, né? Porque as pessoas gostam de entrar num ambiente limpo. E a gente trabalha por sistema de produtividade algumas vezes para poder melhorar um pouco essa questão do salário. Porque a gente fica muito engessado em pagar folha de pagamento. Um pedreiro hoje aí tem um piso salarial em torno de R$ 1.740. Baixíssimo, né? Que de certa forma é baixo, mas devido à qualificação dele, não dá para você melhorar porque você tem que pagar quase que o mesmo valor para o governo. Então você não fica livre para poder fazer isso. Eu ia até acrescentar aqui para os telespectadores que, diante dos 1.700 que você falou, a gente tem encargo de FGTS, a gente tem encargo de férias, encargo de 13º, os sindicatos impõem cesta básica, os sindicatos impõem vale-refeição, às vezes até abusivo com o mercado. Então, se somado isso, esses 1.700 vira 2.500. É que quando eu falo baixíssimo, eu enxergo pela demanda, pela responsabilidade de um mestre de obras, baixo por esse sentido, mas se por o que o governo está levando disso, fica altíssimo. Exato. Altíssimo. E aí o que a gente faz de vez em quando para tentar dar um incentivo? A legislação mudou um pouco, né? Então você consegue atribuir algumas gratificações por produtividade, lógico, que eu acho que tem que estar sempre amarrado o que você ganha com o que você produz. Esse é o meu ponto. Eu não acho que uma pessoa que tem produtividade baixa deva ser gratificada por isso. Então eu acho que isso é uma questão até lógica. Então a gente consegue, por intermédio de algumas, vamos dizer assim, gratificações por produtividade, trazer essa pessoa para o nosso lado e fazer com que ela tenha aí um desempenho pelo menos adequado para poder cumprir com os cronogramas que a gente tem e tudo mais. Vou entrar numa pergunta agora que de cunho de todas que eu desenhei eu acho que é a mais relevante. A gente sabe que o sonho da casa própria custa caro. Sim, custa. E para baratear, sucatear um pouco mais essa questão de preço, essa questão de financeiro, acho que tinha que ter uma ajuda política.
Estamos falando de municipal, estadual e federal. Dentre esses 3 órgãos, o que você poderia indicar para os nossos órgãos para que visualizem esse vídeo e pensem? Você pode começar até pelo âmbito municipal. Hoje você trabalha em que município forte e o que você vê dentro desse município que poderia auxiliar para vocês? Depois a gente... Bom, Leandro, das questões que interferem exatamente na parte de construção, 90% dela está na municipalidade. Porque o município é quem faz o plano diretor, é o município quem faz o parcelamento, usa a ocupação do solo, e é ele quem define como você deve fazer a construção. Linkado a isso, você tem o Estado, através de decretos e legislações também estadual, na parte de conforto ambiental, e na esfera federal, o Ministério das Cidades hoje, que tem diretrizes específicas para que você consiga produzir uma habitação, então você tem que seguir alguns critérios, mas é de uma forma muito ampla, entendeu? Então, não necessariamente te interfere a legislação federal. Quando você cai para o estadual, sim, porque, por exemplo, a gente tem um dispositivo que, vamos dizer assim, acima de 8 pavimentos você é obrigado a colocar 2 elevadores. Eu acredito que isso tenha sido um lobby de empresa de elevador, porque você tem um cálculo que você faz de demanda, de atender. Então, você passa com o elevador, você é obrigado a colocar 2, porque a legislação determina. E quando vem para a municipalidade que é ela que faz com que você possa construir naquela região, daquela forma, utilizando os critérios, como eu falei, taxa de ocupação, máximo de construção, permeabilidade. Quando você entra nessas questões, infelizmente, quem faz isso? O governo desce uma proposta para a alteração da luz, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e as pessoas que estão analisando isso, elas não têm muito conhecimento técnico. E saem algumas aberrações. Por exemplo, taxa de permeabilização, de permeabilidade. Você é obrigado a deixar uma taxa de permeabilidade que às vezes não condiz com a situação que você tem no prédio. Eu sei que tem que ter permeabilidade, tem que ter. Mas os meios de você levar essa água para um lugar que seja permeável, não precisa necessariamente ser um lugar aberto. O importante é ser permeável. Isso dá uma amarradinha. Tem questões de composição urbana, tem muitas, mas o que mais nos empaca mesmo é a formulação de leis por pessoas que não são técnicas e que impactam diretamente no custo final da obra, numa possibilidade de você fazer um projeto mais adequado com a região. E vou citar um caso aqui. Recentemente em Mauá, os vereadores aprovaram uma taxa, que é taxa de compensação urbanística. Eles alegaram que quando a MRV veio para Parque São Vicente, eles deixaram um passivo muito grande de equipamentos públicos para a cidade. Só que eles não pensaram, por exemplo, que isso deveria ter sido cobrado da própria MRV. Quem aprovou esse projeto? O Ministério das Cidades, como eu disse antes, ele criou dispositivos que são EIV e RIT. A EIV é Estudo de Impacto de Vizinhos e a RIT deixa eu lembrar o nome aqui, RIT é Resultado de Impacto de Trânsito. Esses dispositivos, eles determinam que se uma obra causa impacto, ele gere uma contrapartida para o município. Nós temos esse dispositivo na cidade e, passando por cima disso, os caras simplesmente quiseram ficar sócios de uma construção. Em cima disso, eu posso levar uma consideração? Por exemplo, a partir do momento que você está aumentando o leque de moradores dentro do município, isso não incentiva o município ao crescimento, porque você tem mais arrecadação de IPTU, sim, você tem a demanda maior até de empresários que podem estar vindo na região, sim, pelo potencial de compras, e mesmo assim o nosso município exige, exato, bloquear, então, porque o que eu entendo é um bloqueio. O que acontece? Eu vou tentar ser bem específico nessa tal do TCU. Os caras fizeram essa lei dizendo que toda construção acima de 4 unidades tem que contribuir de uma forma paga ou trocada por benefícios na cidade em 10% do valor venal real, mais 10% do valor de custo, multiplicado por um tal de VMCC, que é um valor monetário de construção civil. Esse indicador não existe em nenhum lugar. Criaram.
eles falaram que é em torno de R$ 1.200 o metro. Então você pensa bem, você vai fazer uma construção de 1.000 metros, que são 9 unidades. Aí você tem um terreno. Esse terreno, vamos dizer que ele seja avaliado em R$ 400 mil, um exemplo, e a construção de 1.000 metros dê mais R$ 1.200.000 o custo. Você tem de contrapartida imediata na aprovação do projeto 125 mil. R$ 125.000, exatamente. Mais o que já é previsto na legislação, que seria todo o ISS, todo o serviço gerado nessa construção vai virar contrapartida de imposto para a prefeitura. Você tem os IPTUs que você está criando. Então, esse valor cobrado a mais, ele está inviabilizando a construção em Mauá. Esse tamanho de terreno que você passou geraria hoje quantas moradias? 9, estou fazendo bem específico. 9 moradias. Se a gente levar em conta 125 mil dividido por 10, a gente está falando de 12.500 a mais em uma unidade. Exatamente. E aí você tem um problema que Mauá, ela tem um ticket médio baixo. Enquanto você tem em Santo André lugares que você vende a R$ 6.000 o metro, pela valorização e tudo mais, Mauá você não consegue passar disso. Nós temos casos de lançamentos que foram feitos aqui em Mauá que estão estagnados, que não vende. Por quê? Porque o que foi aplicado na obra, o retorno é praticamente empatado. Então, quer dizer, as pessoas estão deixando de investir na cidade por conta dessa TCU, que desculpe, com todo respeito aos vereadores que aprovaram isso, nem leram, não sabem do que estão falando, não sabem do que estão descrevendo. E tornou essa questão inviabilizada. Nós, da Associação dos Engenheiros aqui de Mauá, junto com a Associação dos Construtores do ABC, na figura do presidente do Marcos Santagata, e também com outras entidades, que é a CIAN, que é a Associação Comercial, a Construmob, que é o Sindicato das Construtoras. Pra você ter uma ideia, o Sindicato das Construtoras, dos Trabalhadores de Construção aqui, trouxe para a gente os índices de homologação por conta, que as construtoras estão deixando de vir para Mauá. E, infelizmente, deixa-se de ter um IPTU, que a gente tem certeza que é um IPTU um pouco mais limpo, porque a pessoa compra um apartamento, geralmente ela tem esse compromisso com o IPTU, com água, com luz, deixa de fomentar todo o mercado que a construção traz, que seria casa de material de construção, fornecedor de aço, todo esse segmento que está no entorno, e depois também loja de imóveis, os mercados, farmácia, tudo se envolve. Então, é uma retirada que eles querem fazer que está inviabilizando toda uma receita de longo prazo. Então, não fizeram uma conta certa, fizeram essa besteira. A gente está tentando tirar isso, ou que eles mudem o entendimento. A gente também entende que isso é inconstitucional por conta de ser uma tributação em cima de uma tributação. Já existe o dispositivo legal para isso, da contrapartida. E eles criaram essa TCU baseado em nada, não tem assim alguma coisa técnica que possa consolidar o motivo da cobrança. E o que eles alegam é que esses passivos que as grandes construções que vieram para Mauá trouxeram, nós agora, por exemplo, teríamos que estar pagando com isso. Eu sou a favor de que tenha o estudo, sim, sou a favor. Gerou impacto, tem que pagar. Por quê? Você não pode fazer um prédio num lugar que vai ter lá 100 famílias e deixar essas pessoas entrarem no sistema público de saúde sem uma contrapartida. Precisa ter, lógico. Para a escola, precisa. Para o trânsito, precisa. Mas isso tem estudo. Não é você simplesmente chegar, não, 10%, me dá aqui, tá o seu alvará e pau no gato. Não dá, gente, tem que ser um pouco mais pensado. Eu queria deixar aberto que o nosso canal ele não tem nenhum apoio político, por isso eu deixo aberto para você vereador, para você prefeito, para você representante de Mauá, que sente com a gente. Convidaria até o Eduardo uma próxima para a gente discutir isso, porque isso é de uma relevância. A gente está falando de 12.500, um aumento em uma unidade imóvel. Faço questão, se possível nos procure, acho que seria interessante para a nossa população que assiste e às vezes para a gente tentar entender de onde que veio essa conta. Exatamente. Entendo eu que é absurda. Sim, até no caso eu já deixei claro para os vereadores, eu sou diretor técnico da Associação dos Engenheiros, nós da associação nos disponibilizamos para estar conversando com eles, todo o apoio técnico referente a isso, nós estamos disponíveis para oferecer e tentar chegar num comum acordo com a Câmara, com o Executivo,
num ponto que, lógico, tem que ter contrapartida? Tem, mas tem que ser assim. Uma pessoa doente, ela não pode tomar qualquer remédio, tem que ter dose certa para tudo. Então, assim, eu acho que eles erraram na dose. Sim. Então, a gente se disponibiliza para poder estar vendo essa questão. E a gente já conversou na gestão anterior, nós conversamos com o secretário de governo, secretário de obras, secretário de planejamento. Aí teve aquele problema com o nosso prefeito, que todo mundo sabe o que aconteceu. Conversamos com a atual gestão também, o secretário de governo, o secretário de planejamento ainda não, mas a gente está disponível. Levamos uma proposta para que eles analisassem e a gente está esperando um retorno, por favor, se puderem, aí a gente está na expectativa. Até deixar claro, Eduardo, se caso a pessoa não quiser se expor diante do nosso canal, eu vou deixar também o endereço do Eduardo, da associação que ele representa, pode procurar direto a eles. Eu acho que assim, o importante é resolver da melhor forma possível, indiferente se for aqui ou indiferente se for dentro da sua associação. Eduardo, voltando também mais ou menos ao que nós comentamos nessa pergunta anterior, quais os órgãos que aprovam a execução de uma obra? Por onde que você passa? Porque assim, não é simplesmente você chegar lá, comprar um terreno, carpinar e levantar um muro. Não. Para quem que você pede a devida menção? Toda vez que você vai fazer uma obra, é importante que você contrate primeiramente um profissional que seja devidamente registrado nos seus órgãos, que seria, no caso, um arquiteto no CAL e um engenheiro no CREA. Elabore um projeto de acordo com as diretrizes da prefeitura, que tem lá o plano, que é a LUS, né, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. A primeira autorização quem dá é a prefeitura. Dependendo do tamanho do porte da obra, você tem que ter projeto de prefeitura, que é o legal, isso vai ter todas as suas particularidades. Você tem que ter um projeto de bombeiro, dependendo do porte da obra. E dependendo também da situação, você depois tem que ter na parte do alvará, a questão de liberação do CETESB e tudo mais. Mas para a construção em si, o mais importante é a prefeitura. É ela quem recebe o seu projeto, a sua estação, vai ver se está tudo ok, de acordo, ok, legal. Aprovou, vai sair um alvará. Esse alvará pode ser de construção. Se tiver alguma coisa no terreno, ele também pode ser um alvará de demolição. Lembrando que é importante, se tiver uma construção, tem que ser feito o alvará de demolição. Você tem que entrar com pedido de demolição, pode ser junto, pode ser separado. E depois, todo o processo, vai sair certidão de áreas e datas, certidões se tiver que englobar, lógico, tem que ser feito englobamento primeiro, para sair uma certidão de englobamento. E é isso, a prefeitura é quem emite toda a documentação para você poder construir o seu empreendimento. Vamos agora voltar a falar um pouco de modo geral das construtoras. Me cita alguns erros irreparáveis que não pode ser aceito dentro de uma construtora. Aquilo que se errar, acabou com a vida. Porque eu imagino assim, né? Na minha visão hoje de consumidor de um imóvel, caiu um prédio, eu não sei. Sim. Esse eu acho que seria o mais grotesco, mas alguns outros erros irreparáveis que não pode ter dentro de uma construtora. Tá. Bom, vamos lá. É bem complicado esse tema, por quê? O que pode levar uma construtora a ser acionada por questões de qualidade, de garantias? A norma ela é muito clara em relação a alguns processos. Por exemplo, você não pode deixar de fazer uma construção sem um projeto estrutural, sem uma verificação e análise de solo. Feito isso, você não pode fazer uma construção sem seguir as normas. Existe norma para tudo que você imaginar. Eu vejo muitos casos acontecer, por exemplo, de prédio que a fachada infiltra água. Por que infiltra água? Porque não foi feito o processo conforme a norma determina. O pessoal tem a mania de querer enxugar e acabam passando por cima de alguns pontos. Então você tem capa mínima de revestimento externo. Se você for trabalhar com uma monocamada, por exemplo, ou um revestimento direto em cima de bloco, existem materiais hoje que te garantem a impermeabilização disso. Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer com critério. O que mata muito a construtora, que faz com que ela perca mercado, que faz com que ela perca clientes, é ela propor um escopo, ou seja, um memorial descritivo, né? E ela reduzir a qualidade dos seus materiais em contrapartida de cair o preço. Então, está no planejamento, se o cara planejou gastar seguindo tudo que tem no memorial descritivo, que ele faça pelo menos o que ele prometeu. E isso hoje é um entrave. Muitas construtoras têm um memorial descritivo e colocam lá piso, porcelanato, em cepa ou similar.
Esse ou similar abre um precedente gigante para outros materiais. Então o cara vai fazer tubulação hidráulica. Tigre ou similar. Sendo de PVC já é similar. Fios. Vamos falar uma marca aí. Seal ou similar. Então tem todas essas questões que os caras, no final da conta, eles vão tentar diminuir o valor da obra, depreciando o material que estão colocando, e isso vai gerar alguns problemas. Na parte elétrica, a questão de fio de má qualidade, vai gerar problema de demanda, disjuntor vai estar caindo, impermeabilização externa, vai estar umidade nas paredes, vai estar dando problema com móveis, material de baixa qualidade no piso para impermeabilização, infiltração de baixo, com problema de gesso, são N problemas. Eduardo, diante do aquecimento global, de todas essas, como que eu falo, esses assuntos relacionados ao nosso futuro, percas ambientais, vocês têm algum benefício fiscal, questão governamental, para poder trabalhar com isso? Por exemplo, um reaproveitamento de água, um aproveitamento de energia solar? Se não existe, a população que hoje é o seu comprador, ela busca essa inovação? Porque essa inovação, ela custa um dinheiro. Custa. E eles aceitam pagar por isso? Me explica um pouco sobre esse tema. Tá. É um pouco mais complexo, né? Vamos lá. Eu trabalhei por muito tempo numa consultora em Santo André, a Frato Construtora, que ela teve um tempo que ela era bem forte. E ela foi uma das primeiras empresas que eu pude ter o contato, que ela estava trabalhando com essa questão de reaproveitamento da água. Na época, o projeto de um prédio ali no bairro Jardim, ele já previa uma caixa d'água para poder captar essa água de reuso e fazer ela para ir para os vasos sanitários. Infelizmente, na época, a Semasa proibiu esse tipo de processo. Por quê? Porque, infelizmente, aquela contrapartida, não tem como medir, a água vai para o esgoto, então não pode, simplesmente foi bloqueado. Isso, desculpa, quem que bloqueou? O Semasa. O órgão órgão do órgão que do faz, exatamente. Voltando até nesse assunto, uma outra Desculpa. coisa que eu esqueci de falar também, quando a pessoa faz o projeto da prefeitura, ela tem que também aprovar as diretrizes de água e esgoto. Também tem que aprovar a questão da Eletropaulo. Por quê? Porque a rede já existe e tem que ver se ela atende a demanda. Não tem por que facilitar, né? Exatamente. Mas na verdade eu acho até que é importante. Pegando esse gancho da Semasa de Santo André, quando você entra com um empreendimento, você vai gerar um volume de resíduos. Esse volume de resíduos tem que ver se a rede suporta ou não. E você tem contrapartida. Se você vai sobrecarregar a rede, você tem que fazer a rede. Eu acho justíssimo isso, eu acho perfeito. Mesmo sabendo que automaticamente eles vão falar do modo bem brasileiro, lucrar com isso futuramente, porque a partir do momento que você traz população, você está consumindo água, você está consumindo luz. E a gente sabe, a água nossa não é de graça. A gente paga pela água e paga pelo lucro. Esgoto também. Então é meio complicado nesse sentido. Não existe nenhum tipo de não tem nenhum tipo de incentivo, como eu falei, na época a construtora fez essa caixa adicional para poder fazer esse uso o reuso. Não conseguimos, tivemos que tirar fora o projeto e manter as caixas para distribuir água normal, usar água da rua. E lá tinha uma mina que ela não... Quando você faz o rebaixo de um lençol freático, por exemplo, você tem que estar bombeando essa água. E a água era jogada de 1 em 1 hora para fora. E não era pouca, era coisa de 5.000 litros. Era uma coisa absurda. E essa água ela vai para o meio fio, vai para a rede de águas pluviais do sistema e se perde. A água foi analisada, foi feitos ensaios, a água tem inclusive para o consumo e infelizmente a gente não pode utilizar essa água. Eles preferem ter lá você bombeando essa água para a rua, jogando fora, do que você poder fazer um uso pelo menos adequado dessa água. Hoje existe já situações em que você pode, porque eles conseguiram fazer de alguma forma cobrar isso de você, então você pode fazer alguns sistemas. Na questão da água, você pode ter água de reuso, você pode ter uma caixa especial, com uma torneira, por exemplo, com cadeado, para que ninguém consuma essa água. Que é só para uma lavagem de quintal, uma irrigação de jardim. Mas tem, hoje já tem. Hoje, obrigatoriamente, você tem que fazer uma caixa de captação de água, para que um percentual da água que você capta em toda a área, obrigatoriamente, passe por aquela caixa, para reter uma água, para que você tire a contribuição das enchentes e tudo mais. Então, é legal isso, eu acho interessante.
Em São Caetano você não precisa fazer fundo, pode deixar direto para permeabilidade, que é aquilo que eu falei, não necessariamente uma área permeável ela tem que ser descoberta, ela pode ser uma tampa, desde que ela tenha aquela área e que a água vá até lá. Então você tem meios para isso. E você pode, como eu falei, bombear essa água, levar para uma caixa d'água específica, colocar lá numa torneira, como eu falei, uma torneira específica com um cadeadinho, então que você possa utilizar essa água para fazer lavagem. Muitos prédios já têm isso, muitos prédios já reverteram essa possibilidade para fazer esse tipo de uso, e acho que foi uma iniciativa interessante. Não há nenhum tipo de incentivo para isso, mas pelo fato de existir a água, de ter esse processo, vamos dizer, não precisa de incentivo, é só deixar usar. É não atrapalhar, pelo menos, né? Sim. Não atrapalhando já está de bom tamanho. Mas eu concordo que a gente poderia pensar também no incentivo até na energia solar. Então, energia solar já existe todo um projeto, um processo, inclusive já é aplicável hoje. Você pode utilizar gerador de energia fotovoltaica, que é pelo sol, e você tem medidores hoje, que é a Eletropaulo e outras concessionárias, Que eles retornam, né? que eles retornam. Então você gera a sua energia e o excedente você pode retornar para a concessionária, chegando até zerar sua conta. Você não precisa dar subsídios, desde que você não atrapalhe, pelo menos. Se você não atrapalhar, que hoje a incidência de tributação dos painéis solares é um absurdo. Não, eu penso pelo fato, como contador eu posso até falar até com propriedades. Hoje uma carga tributária no Brasil, ela gira em torno de 33%, se a gente somado. Sem contar que para você montar um painel solar, eu não sou especialista nisso, mas a gente tem pecinhas. Essa pecinha sai da fábrica com tributação. O comerciante compra essa pecinha com tributação. Ela vende para o fabricante com tributação. Então a gente se tributa 3, 4 vezes. Quem paga por isso? O consumidor final. Exatamente. Então, o incentivo que eu digo não é um incentivo para a construtora, é um incentivo para o fabricante. Porque a energia solar, a energia sustentável, ela não é boa só para um apartamento, um prédio, ela é boa para minha casa, para sua casa, para a casa de quem puder. Então, se tiver alguém assistindo e queira participar, fabricante de placas de energia solar, adoraria receber essa pessoa, para me contar um pouco mais de dificuldade, porque hoje, para você instalar em uma casa é caríssimo. Imagine. Eu vou te falar uma outra. Na minha formação, eu estava fazendo um TCC com um material que veio de um país aí, não lembro se é a Suécia, que os caras têm um mini gerador para você colocar na queda de águas de chuva. E é interessante que para você trazer esse equipamento para cá, o custo dele para você conseguir adaptar esse tipo de material aqui no Brasil é elevadíssimo, com taxa de retorno para lá de 20 anos. Então, inviabiliza por quê? Por conta de carga tributária que não faz sentido nenhum. Você tem tanta tributação em cima de um negócio que vai... Poxa, é você que vai comprar, é você que vai instalar, é você que vai deixar de consumir energias que a gente sabe que hoje é um problema danado, essa questão de falta de água, as hidrelétricas nossas às vezes trabalhando com nível de água baixo, a questão do índice de pluviosidade vem ficando muito alternado, não tem como controlar, então a gente tem que buscar alternativas. Sistemas alternativos, não dá mais para ficar nessa. Tinha um produto desse, por exemplo, uma placa de aquecedor solar, hoje se ela for exportada, porque todo mundo se preocupa muito com o PIB, o PIB é excelente para o Brasil, é excelente, só que uma placa dessa sendo exportada, ela custa 20% de imposto, e aqui internamente no Brasil 33%. Então assim, vale mais a pena se eu fosse fabricante vender para fora do que vender para dentro. Por que eu vou beneficiar fora do país e não beneficia aqui dentro? Primeiro temos que arrumar a nossa casa, depois a gente arruma a casa dos outros. Então essa é a ideia. Achei interessante entrar nesse assunto, não só pelo fato da construtora, e sim porque é de interesse, é de cunho da população. E esse canal eu fiz para você, De verdade, você que sonha pela casa própria, você está vendo as dificuldades. Às vezes você julga, nossa, mas aquela construtora está cobrando tudo isso, olha a burocracia. Será que a gente não tem que parar de cobrar da construtora e começar a cobrar do nosso órgão público, por exemplo, que inventa regras e regras e regras, que encarece essa demanda, esse produto, esse serviço? Pensa, eu preciso de você para a gente fazer isso ficar melhor. Então curta, compartilha, siga o nosso canal, dá sininho, vamos subir. E aqui, essa mesa, esse sofá está aberto para todos. O que eu quero falar agora é o seguinte: Eduardo, essa entrevista mexeu muito comigo, mexeu muito, abriu meu olho em muita coisa.
te agradeço do fundo do meu coração. Eu vou estar sempre aberto com você. Você representa a associação. Se quiser fazer esse convite, estenda a associação. Perfeito. Do mesmo jeito que, se alguém se manifestar, eu peço a colaboração de você para voltar aqui para a gente conversar. Porque assim, a gente precisa fazer isso pela população, a gente precisa fazer isso por nós, a gente precisa fazer isso pelos nossos filhos. Sim. Eduardo, obrigado de coração, meu amigo. Bom, pode fazer um... Lógico, faça as considerações para os nossos amigos. Legal, eu agradeço bastante esse espaço que você passou, porque nós temos que entender que nós todos fazemos parte desse processo de uma forma geral. E sempre que se abre uma oportunidade como essa, por exemplo, é importante você levar esclarecimento, é importante você levar informação que às vezes as pessoas até têm, mas pela dificuldade de se encontrar algumas informações, as pessoas vão deixando para a última hora ou não tem interesse porque não é a área de atividade dela. E você, através desse canal, vai levar esse tipo de informação, acredito que não só essa, mas várias outras, que são hoje de grande importância para que nós possamos aí formar aí uma nação melhor, que nossos governantes tenham mais atitude proativa. E é isso, cara. Estamos aí para contribuir sempre que possível. E só para finalizar, como não temos cunho político, se alguém procurar o Eduardo e a gente conseguir, eles conseguirem pelo menos explicar, eu estou falando da política, principalmente do município de Mauá que foi citado. Se alguém conseguir explicar para ele, provar que o que é cobrado é certo, eu faço questão de citar o nome, ou até de passar, se a pessoa tiver com disponibilidade, para passar a solução do caso. Estamos aqui para melhorar a vida da população. De qualquer forma, Eduardo, de verdade, de coração, estou muito feliz em conversar com você, em você abrir o seu espaço de tempo, que eu sei que não é fácil. Agora você vai pôr o capacete, o óculos e vai para a obra. Legal? Obrigado, Eduardo. Obrigado, ó, gente. Contato do Eduardo aqui embaixo. Todos os contatos do Eduardo, da Bravec, tudo que vocês precisarem, entre em contato com eles. Super do bem, uma pessoa maravilhosa. A GFF indica. Valeu.